Dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para Buriti dos Lopes, para Curral Novo, para Juazeiro do Piauí, para Manuel Emídio, para Patos do Piauí, para Pau d'Arco, opa, Porto também. Bom dia São Julião. Opa, tem dois São Julião. Bom dia, turma Seduc também aí, e três, né? Bom dia, São Miguel da Baixa Grande, nosso bom dia a todos vocês, e é uma satisfação enorme. Olha, o nosso tema de hoje, né? Tem que dar um bom dia também para a turma do YouTube, né, Clara? Clara Daniele, bom dia para você, bom dia, Franciele, bom dia, Lailton também, e nosso bom dia, a professora Fátima acompanhando a gente também. Então, vamos lá, nosso tema de hoje, nós vamos estar trabalhando com vocês, são os limites constitucionais ao poder de tributar. Basicamente, nós vamos estar analisando os princípios e imunidades. Nós vamos compreender, né, nosso objetivo, compreender a limitação constitucional, as limitações constitucionais ao poder de tributar e ver também os princípios e imunidades tributárias. E vamos analisar essa aplicabilidade desses princípios também, tá certo? Então, vamos lá, todos preparados? Olha aí, queridos professores, para a gente poder até, em dado momento, contextualizar, coloca aí no IPTV o nome dos alunos também, tá certo? E aí, ó, a Renata Moura aí na Porto do Piauí. Então, vocês coloquem aí para a gente poder também contextualizar esses alunos e dar um alô para eles, tá? Então, vamos lá. Limites constitucionais ao poder de tributar, com princípios e imunidades. Pessoal, essa aula, ela torna-se muito importante para vocês, né? Para nós também, né? Que à medida que a gente conhece, né? Começa a conhecer esses limites, né? Nós vamos estar também aí tendo condições de compreender como é que funciona toda essa parte tributária, né? Até porque, né? Estamos aí com essa imagem aí para vocês, né? Veja aí o contribuinte correndo e o leão atrás, né? Pronto para pegar, né? Então tem que ver que muitas das vezes o Estado acaba tendo uma voracidade muito grande de recursos para poder cumprir suas funções e aumenta demasiadamente os tributos. Então vamos compreender bem isso aí. Princípios tributários. Bom, vamos ver um dos primeiros princípios em duas etapas, tá? Esse princípio da legalidade, nós vamos ver eles em duas etapas para a gente poder ter uma visão mais ampla desse princípio. Veja só, nós estamos falando de uma legalidade tributária prevista na Constituição Federal no artigo 150, item e inciso 1º. Os municípios, estados, o Distrito Federal e a União é que tem essa competência que foi dada, aos municípios, estados, Distrito Federal e União. Até porque é o seguinte, olha, a Constituição Federal, ela não cria tributos, né, ou impostos, ela não cria. Quem cria são os municípios, estados, Distrito Federal e União. O que a nossa Constituição faz, ela dá a competência para que os entes federados possam criar os tributos. Mas a nossa Constituição também, ela colocou que para os entes poderem exigir ou aumentar os tributos, esses entes só podem fazer, vou pegar bem assim, né? Só podem fazer mediante lei. Tá? Pessoal, guardem bem aqui nesse aspecto. Nós vamos colocar aqui, quando nós falamos de lei, eu vou colocar aqui
uma interrogação para a gente conversar um pouquinho mais adiante a respeito dessa questão de exigência legal quanto ao aumento ou exigência do tributo. Até porque é o seguinte, nós temos na nossa Constituição, lá no artigo 9º, inciso 3º, que diz para nós que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, prestem bem atenção que a necessidade para tornar-se uma obrigatoriedade terá que ter lei. Por isso, esse princípio ele chama outro princípio previsto na Constituição, que diz que para que a gente possa, para que nós sermos obrigados, terá que ocorrer uma lei. Lembrando para vocês que as leis, elas são um reflexo, são criadas por nossos representantes lá, os nossos deputados, senadores que nós elegemos, e vereadores, que eles, como pessoas que nos representam, eles elaboram as leis. Pessoal, veja só. Aos estados, municípios, Distrito Federal e União, é vedado exigir ou aumentar os tributos sem que tenha uma lei que estabeleça isso. Então, veja que esse princípio, pessoal, ele está dizendo muito bem. Olha, seu governante, você que está aí, não pode fazer se não tiver lei. Então, vimos que tem que ter a lei e nós não somos obrigados a fazer se não tiver lei. Lembrando para vocês, pessoal, que essa questão no setor público, no setor público existe essa máxima aí, que ninguém é obrigado a se fazer senão em virtude de lei. Já no caso do setor privado, nós temos aí um inverso disso, No setor privado, vamos dizer, as empresas, elas podem fazer tudo desde que não seja proibido. Então, tem essa pequena diferença, caso vocês analisem. Mas nós estamos analisando do ponto de como tributos, e o tributo, quem cria e quem exige, quem aumenta e quem diminui, quem mexe com a seção tributária é o Estado. Aqui, quando eu falo Estado, pessoal, eu estou falando de todos, tá? Município, os estados, Piauí, São Paulo, Ceará, o Distrito Federal e a União. E essas leis, elas são sempre direcionadas para o particular. E para o particular, tudo pode, desde que não seja proibido. Então, aqui para o nosso ente particular. Professor, e quem é o ente particular? Sou eu, Jorge, é você, Bruna, é você, Ricardo, é você, Gabriel, é você, Luiz Fernando. Esse que nós estamos dizendo particular. É a empresa também, particular, o supermercado, o mercadinho e tal. Então, esses são os que nós dizemos particular. Guardem bem que a nossa Constituição diz lá que nós podemos fazer tudo, desde que não seja proibido. Agora, quando nós falamos de o ente estatal, quando nós falamos do ente estatal, o Estado, vamos até grifar de forma diferente aqui, olha, o Estado, e aqui o particular. Quando nós falamos do Estado, a necessidade de ter lei. Se por acaso, por exemplo, uma situação aí com vocês, acontecer aí com vocês ao longo da carreira,
e chegar um fiscal ou um agente público e dizer assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Você faz uma pergunta bem direta, né? Senhor fiscal, senhor agente público, qual é a lei que me obriga a fazer isso? Ou que proíbe eu fazer determinada coisa? Pode perguntar direto. Se for alguma questão que tiver dizendo que vocês são obrigados a fazer, pergunte qual é a lei. O professor, aqui na minha cidade o guarda de trânsito ele chega e diz que eu não posso estacionar em determinado lugar, não sei o que e tal, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. Tem lei? Tem. É só você olhar no Código de Trânsito que tem lá algumas coisas, né? Então, guardem bem essa ideia que o Estado, ele necessita ter uma lei para fazer. Então, para o Estado cobrar um tributo, ele tem... Até porque, pessoal, se o Estado, se está na lei, se ele não fizer, o agente público poderá ser punido por prevaricação. Então, vamos avançar um pouco mais, né, nessa questão da legalidade tributária e vamos conversar um pouco sobre a reserva legal. Pessoal, quando nós falamos de reserva legal, nós podemos colocar aqui como sinônimos, vocês poderão encontrar aí na literatura, ou nos livros, nas revistas, nas publicações, algumas sinônimos que vocês podem encontrar. Essa reserva legal, vocês podem encontrar como estrita legalidade, ou tipicidade fechada, ou legalidade tributária. Tá? Vocês podem encontrar com esses nomes também. Mas se trata desse princípio da legalidade, e dentro desse princípio nós temos as reserva legal. No nosso Código Tributário, lá no artigo 97, que diz, que para criar ou extinguir um tributo, há necessidade de ter lei. Então, para criar, extinguir, ou aumentar ou reduzir o tributo, somente se tiver lei. Se não tiver lei, não pode ser feito. Então, nem mesmo a base de cálculo. Professor, como é que é esse negócio? Base de cálculo. Base de cálculo é o valor, vamos pegar, por exemplo, o imposto de renda, que para a aplicação do imposto de renda, está lá dizendo que a renda, para ser tributado, a pessoa tem que ter uma remuneração acima lá, aí diz lá, se não me engano, está 2.000 e pouco, né? É até discutida essa tabela está sendo muito discutida essa questão da tabela do imposto de renda, mas está lá um valor do tipo lá, R$3.000, e para aumentar ou reduzir essa base de cálculo, tem que ter lei. Então, somente, quando a gente fala de reserva legal, somente lei pode. E aí nós temos quando a gente fala de tributos, nós temos agora, dentro da parte de tributos, nós vamos ver mais para frente o conceito de crédito tributário. E o crédito tributário, eu vou detalhar mais em outra aula para vocês isso, tá? Nós vamos ter uma aula específica para falar do crédito tributário. Somente lei que pode excluir, suspender ou extinguir o crédito tributário. E também dispensar ou reduzir penalidade, somente por lei. Então vocês podem saber. Por aí é o seguinte, se o camarada passou lá, tem uma previsão legal de um fato gerador,
E se acontecer de vocês se incluírem, né, no âmbito desse fato gerador, tiver atividade que tem esse fato gerador, vai gerar o quê? O crédito tributário, a obrigação tributária. E aí, tá lá, vamos supor o seguinte: você teve uma renda aí vamos botar aí, 10 mil reais que é tributada, tá? Com certeza vai ser tributada pelo imposto de renda. E aí vem lá um fiscal ou alguém lá, né? E diz para você assim, olha, fique tranquilo, né? Vem lá um agente público e diz, fique tranquilo que eu vou excluir esse crédito, esse tributo de você, não vou tirar fora isso aqui e tal. Desconfie logo, porque aí pode ser um problema, porque ele somente pode excluir esse crédito tributário, ou extinguir, ou suspender, ou dispensar uma multa. Caso você não pagou, está em atraso e tudo mais, só pode acontecer se tiver uma lei. Se não tiver a lei, pode ter certeza que é enrolada. Tá bom? Então, tá aí para vocês. Olha aqui, pessoal, eu coloquei esse BC aqui, ó, a legenda está bem aqui, tá? BC é base de cálculo. Nós vamos continuar avançando aí na nossa reserva legal, né? O princípio da legalidade. E vamos ver o seguinte, né? Dentro da reserva legal, nós temos o tipo tributário que está previsto no Código Tributário nosso. E veja só, para criar um tributo, né, a lei tem que expressar quais são os elementos que a lei deve conter. Não é só dizer lá assim, não, olha, agora vai ter uma lei para tributar, vamos dizer assim, que agora já estão começando a falar, né, de tributar energia solar. Não pode chegar lá e dizer assim, agora tem uma lei aqui que tem que pagar tantos por cento aqui pelo uso da energia solar. Não, não é assim não. A necessidade da lei definir qual é o fato gerador. O que o cidadão vai fazer que se enquadra como fato gerador. Se não tiver, a lei ela é nula, tá? Ela vai estar com defeito. Mas também tem que dizer qual é a base de cálculo. Tá? No caso do imposto de renda, está dizendo que o fato gerador é a pessoa oferir renda. Mas tem lá como base de cálculo que diz lá, olha, tem uma tabelinha, inclusive, né? Todo ano ela, né, tem que mexida essa tabelinha lá e tal, que tem está dizendo lá qual é o valor da renda que é considerado para aplicar a alíquota. E também tem que dizer, a lei tem que dizer qual é a alíquota, ou seja, qual é o percentual da renda que vai ser aplicado, que vai ser a parte do tributo. Mas também tem que dizer, a lei tem que dizer, quem é o sujeito passivo. Professor, estou lembrado desse negócio de sujeito passivo, não. Quem que é esse camarada aí? Diz aí pra gente aí que eu estou entendendo isso aí não. José Yuri. É o seguinte, esse sujeito passivo, em outras palavras, vocês conhecem, já devem ter ouvido falar do tal de contribuinte. No caso, quando você já estiver trabalhando, tá, José Yuri? Você vai estar trabalhando, recebendo o teu salário, e aí você está recebendo lá o teu salário, né, de 10 mil e pouco, e aí você tem a renda, tem o fato gerador, a base de cálculo lá tem a tabela do imposto de renda, que vai dizer lá que 10 mil reais incide um percentual lá, 10 mil, se não me engano, está em 27%, se não me engano. Aí é que você vai dizer,
Vai ser esse aqui, vai te identificar. José Yuri, você ganha 10 mil reais. Então, teu fato gerador, a base de cálculo sobre o valor de 10 mil reais é X%. E você é o nosso sujeito passivo. Mas a lei também tem que dizer quais são as penalidades caso você se recuse a pagar o tributo. Aí, pessoal, é o seguinte, olha, né? Esses são os 5 elementos que qualquer lei tributária tem que ter. Se faltar qualquer um, se faltar qualquer um desses elementos, é claro, pessoal, que também vocês precisam entender, porque precisam saber também, que pode, às vezes, a lei não falar desses elementos nesse nome exatamente aqui, tá? Mas pode usar um sinônimo. Por exemplo, em vez de falar sujeito passivo, a lei falar o contribuinte. É um sinônimo, né? A gente pode entender como um sinônimo, né? Então, se faltar qualquer um deles, fere o princípio da legalidade, e se vocês pegarem a lei e não tiver todos esses 5 elementos, ou sinônimos deles, vocês podem até pedir mover uma ação de inconstitucionalidade, porque aí a lei está ferindo o princípio da legalidade. Tá? Essa previsão dessas tipicidades, né? O sujeito ativo, ele não tem essa previsão, né, de estar na lei, né? Mas a previsão do sujeito ativo, né, essa previsão do sujeito ativo, ela está prevista lá na Constituição. Porque a Constituição é que vai dizer, né? Olha, município, você pode criar, né, aí o tributo IPTU. União, você pode criar aí o tributo imposto de renda. Estado, você pode criar aí o IPVA, pode criar aí o ICMS. Então, na lei aqui, vocês viram que eu não coloquei aqui, né, o sujeito ativo. Não coloquei o sujeito ativo, porque vocês vão achar ele lá na Constituição. Tá? Professor, mas me diga uma coisa. E se o município aqui resolver criar uma lei de imposto de renda? E se o município aqui quiser criar uma lei para dizer assim, agora nós vamos ter uma lei aqui do imposto de renda municipal. O imposto de renda não é competência do município. A Constituição não deu competência para o município, deu competência para a União. É a mesma coisa que a União resolve agora, fala assim, eu vou criar um IPTU federal. Também não pode. Porque a nossa Constituição, ela deu o poder para o imposto de renda à União, né? Deu a competência para a União e deu a competência para o município do IPTU, assim como deu a competência do ICMS para os estados. Agora é o seguinte, essa lei, ela só pode ser criada pelo ente que a
que a Constituição atribuiu a competência. Não pode delegar. É tipo assim, né? A União lá que tem imposto de renda, né, diz assim: ô município, cria aí uma lei para nós aí cria uma lei aí do imposto de renda. Não pode. A mesma coisa, o município fala assim: olha, aqui nós temos poucas pessoas, né? Nós estamos o município aqui é um município pequeno, é um município pobre, aí não temos quase funcionários. Ô União, cria aí para mim a lei do IPTU. Se caso lá o funcionário ou o gestor lá da União disser assim, ó, deixa que eu crio aqui essa lei para você. Aqui nós temos equipe bem formada e tal. Se caso ele cria uma lei e publica lá no Diário da União, a lei do IPTU agora, a lei do IPTU para Manuel Emídio e Pau d'Arco, você, pessoa física, né? Aí, Kathleen, bom dia para você. Bom dia, Dailon, também. Bom dia, Mariana. Aí vocês, tá? Kathleen, Dailon e Mariana. Vocês sabendo disso, sabendo do que a gente está falando da reserva legal, desse conceito da reserva legal, vocês podem chegar depois lá, tá? O prefeito lá, como é que chama? O agente público lá da Secretaria de Fazenda, né? De Finanças do município, foi lá para te cobrar e te mostrou essa lei. Aí você pega e diz assim, meu amigo, essa lei aí, ela fere o princípio da legalidade. Porque essa lei do IPTU não é a União que tem a competência para emitir essa lei. Quem tem a competência é aqui, o município mesmo. Aí tem que ser lá pelos vereadores e tudo mais. E você pode dizer assim, olha, pega a tua lei e vá daqui antes que eu chame a polícia e te mande prender, porque você está aplicando um vício de legalidade quanto à reserva legal. Tá? Mas também a gente pode saber o seguinte, né? Existe uma possibilidade de mudança do que não está previsto no tipo tributário. Aí, pessoal, aqui ó, já o STF tem um entendimento que pode mudar essa mudança do tipo tributário por portaria, mas existe algum entendimento que a portaria ela não pode ir contra no que está lá na lei. Então, se ela ferir a lei, não pode. Né? A portaria pode mudar a data de pagamento do IPTU? Pode. Né? Desde que não fira o princípio da reserva legal. O tributo está criado pela lei? Tá. A lei está certinha? Tá. Mas a data do pagamento, nós tivemos aqui, né, nesse período da pandemia, as prefeituras aí todas adiando a cobrança do IPTU por portaria. Não precisa de lei. Mas já estava lá que deveria pagar tudo mais, tal, né? Então, e veja que na lei aqui, ó, a lei não fala, né, dos elementos da lei, não fala qual é a data do pagamento. A portaria pode? Pode. Pode prever lá, olha, divide em 2 vezes, em 3 vezes. Tem. Professor, então aquele negócio que o Detran faz de dividir lá no começo do ano, chega lá e diz que você pode pagar o IPVA em uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas? Pode.
Mas ele não pode mexer na base de cálculo e nem na alíquota, porque está lá previsto em lei. Ele pode mudar a data? Pode. Agora tem algumas coisas, né, que nós chamamos dentro do princípio da legalidade, que é a tipicidade cerrada. Né? A tipicidade cerrada, né, é porque ela não adota mudanças. Né? Então, a descrição do fato, tá? Quando nós falamos lá da descrição do fato, né, ela é suficiente para que ocorra o nascimento do tributo. É a descrição do fato. O que é o fato, a tipicidade no fato? O IPTU é a propriedade urbana. É a propriedade territorial urbana. O imposto de renda é a renda que é oferida. E, pessoal, essa descrição do fato, né, é que nós trazemos dentro dessa tipicidade que todos os fatos, os aspectos do fato gerador, todos os aspectos do fato gerador deve estar descrito na lei. Tem que estar lá na lei. Se não tiver na lei, está com problema. Veja só, que nós temos aí alguns antecedentes normativos, que alguns critérios que são estabelecidos, né? Então, os critérios, né, material, espacial e temporal. E esses estão determinados na norma. O critério material, pessoal, é que vai estar lá o fato mesmo em si. O critério espacial é que a lei municipal para criar o tributo, ela só vale que a prefeitura aí de Juazeiro do Piauí, que criou, né, lá com seus vereadores, foi criada a legislação lá do IPTU, em Juazeiro do Piauí, ela só vale dentro do município de Juazeiro do Piauí. Ela não vale para São Paulo, para Nova York, para Teresina, não vale. Não vale assim, pessoal. Não vale, vocês têm que entender, não tem aplicabilidade dessa lei em Teresina, em Nova York, em Tóquio. Eu estou botando assim bem longe, porque a lei nossa não vai ter nem essa questão lá fora, né? No exterior. Mas ela não tem validade para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Brasília, nem nada. Só vale mesmo para Juazeiro. Né? Ela só se aplica lá. Não é que ela não tenha validade. Ela tem validade sim, mas dentro do município. Mas também tem o aspecto temporal. Tem o aspecto temporal, porque ela tem validade, aí tem um tempo do período em que ela foi editada, publicada, e aí ela começa a ter a vigência dela. Né? Tem um aspecto temporal, ela vale por um determinado tempo. A princípio, um tempo determinado, indeterminado, né? Tá certo? E vejam só. Os antecedentes, né, da incidência, né, depende do fato gerador. Então, a incidência só ocorre, né, na elaboração da lei. A lei não depende do fato gerador, mas o tributo depende do fato gerador. Professor, não está entendendo nada disso não. Depende ou não depende? Decida aí, que eu estou meio confuso. Olha só, para elaborar a lei, quando o legislativo lá vai elaborar a lei, ele diz lá, a lei do imposto de renda, vai ter lá, vai incidir imposto de renda, e quem
renda, e aí diz lá o valor, a alíquota, tal, todos aqueles elementos. Então a criação da lei não depende. Agora, o tributo em si, a incidência dele, aí depende. Como assim, professor? Depende ou não depende? Decida aí que eu não estou entendendo nada. O deputado, o vereador, o senador lá, ao criar, como nossos representantes, ao criar o tributo, ele não precisa dizer, quando é que vai acontecer o fato gerador, nem nada, não. É nós, que vamos, oferir a renda, e aí, no momento em que oferir a renda, que vai ter a incidência, vai ser criado o tributo. Tá? Vai incidir o tributo. Então, aqui tem esses detalhes para você. Temos algumas consequências também, do ponto de vista normativo, que temos alguns critérios para a elaboração da lei. E os critérios levam em consideração os aspectos pessoais e quantitativo. Os aspectos pessoais é que diz quem é que vai ser o sujeito passivo. Quando fala pessoal, a renda uma renda pessoal. Quantitativo é qual é o valor da renda, E veja só que esses critérios, eles não são determinados, mas apenas determináveis. Determináveis a partir do momento em que ocorrer. E é somente após a ocorrência do fato gerador é que nós vamos saber qual é o valor. Por ter condições de conhecer o valor do tributo, tá? Vou apagar isso aqui que ficou em cima. Aí agora voltamos aqui, ó. Assim, somente com a ocorrência do fato gerador. Vamos avançar um pouquinho mais e esmiuçar um pouquinho mais essa questão da tipicidade cerrada, para que vocês possam entender, Dentro da tipicidade cerrada, nós temos aqui a regra matriz de incidência. A regra matriz de incidência, pessoal, ela está lá, quando ocorre a hipótese de incidência, então essa hipótese de incidência, ela tem que estar lá prevista nos aspectos da norma jurídica. Qual é a hipótese de incidência do imposto de renda? Oferir renda. A hipótese do IPVA, você ter um veículo automotor. Mas assim, nós temos também os aspectos materiais e o complemento. Os aspectos materiais é o acontecimento mesmo, é a ação. E os complementos, algumas informações adicionais. E tem um aspecto espacial, que é onde ocorre. Onde ocorre o fato gerador. Já no aspecto temporal, nós temos qual é o momento, o que anterior à lei, o que acontece. Não pode incidir anterior àquela lei, até porque seria desleal demais com o cidadão, criar uma lei, vamos dizer, agora vai ter o imposto de... valendo a partir de 2000. Ô, professor, eu nem tinha nascido ainda, como é que... Não pode, Tem que ter esse princípio aí, não pode retroagir. Imagine, se pudesse retroagir, não, seria um louco.
né? Então não pode retroagir. Mas a lei também, né? Lá na lei tem que estar dizendo, olha, agente público, se você dormir no ponto, entra aqui a decadência e você não vai poder mais cobrar o tributo. Quanto ao aspecto pessoal, nós temos aqui que o sujeito passivo ou contribuinte ou responsável tem que estar descrito lá. Ô professor, contribuinte eu entendi, que é eu que tenho a renda, né? Mas... e esse negócio de responsável aí? Vamos imaginar aí, Evandro. Aí, bom dia aí, Lucileide. Né? Vamos imaginar que você, Evandro, casou, tudo mais, tem filhos. Aí você tem um filho ainda de 1 ano. E você compra uma casa e dá de presente para o teu filho e coloca no nome dele. Então, o teu filho, com 1 ano de idade, é o proprietário da casa. O teu filho de 1 ano, tá, Evandro? Olha, não estou adivinhando não, tá? Mas aí o que acontece? O teu filho de Evandro é o proprietário, então ele vai ser o contribuinte do IPTU, relativo à casa que ganhou de presente do Evandro, seu pai. Professor, mas eu já ouvi dizer que negócio de criança não pode ter esses atos. É verdade, né? Mas o Evandro é pai, é o responsável natural para pagar o tributo. Então, essa é a condição de responsável. É quando um menor ou um incapaz não tem condições. E assim, também temos lá que dentro dos aspectos quantitativos é quando se estabelece lá na lei qual é a base de cálculo e qual é a alíquota que vai ser cobrada desse tributo. Tá certo? Pessoal, olha, passou rapidinho, né? Vamos dar uma pausa e a gente continua já já com vocês na próxima aula.